Eu sempre acreditei que todo lugar deixa algum rastro. Uma foto antiga, um registro, um nome esquecido em algum arquivo. Mas aquele prédio, ele simplesmente não existia em lugar nenhum. Eu estava investigando uma série de desaparecimentos antigos na região central da cidade. Pessoas comuns, sem nenhuma ligação aparente entre si, exceto por um detalhe extremamente curioso. Todas elas haviam sido vistas, pela última vez, entrando no mesmo quarteirão. Quando fui até o local, encontrei apenas o que eu já esperava. Prédios conhecidos, lojas, uma padaria, um estacionamento vazio. Mas no meio de tudo isso, espremido entre dois edifícios comerciais, havia algo que não deveria estar ali. Um edifício estreito, alto demais, para aquele espaço minúsculo, feito de concreto escuro, com janelas apagadas que pareciam olhos mortos. Sem placa. Sem número. O mais estranho de tudo é que ninguém ao redor parecia notar a existência dele. Eu perguntei para o dono da padaria, para o frentista do estacionamento. Eles olhavam na direção que eu apontava, mas seus olhos pareciam atravessar a construção, como se ela fosse invisível. Para eles, ali não havia nada. A curiosidade, a alma de todo jornalista, falou mais alto. Eu precisava entrar. A porta de entrada, pesada e de madeira escura, se abriu com um rangido que ecoou pela rua deserta. O saguão estava em um silêncio absoluto, tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. Não havia recepção, nem porteiro, nem um elevador visível. Apenas uma escada estreita, de metal, que subia em espiral para a escuridão, e outra que descia para um breu ainda mais denso. O ar ali dentro era diferente. Pesado, frio, tinha um cheiro de poeira e de algo mais. Algo orgânico e antigo. Era como se o prédio estivesse vivo, respirando lentamente ao meu redor. A sensação era de estar no pulmão de uma criatura adormecida. Decidi subir. O primeiro andar era um corredor longo e opressivo. As paredes descascadas, a luz fraca de uma única lâmpada no teto, piscando erraticamente. Portas dos dois lados, todas com números de metal enferrujado. 10, 11, 12, exceto por uma. No meio do corredor, havia uma porta sem número, sua pintura gasta e rachada. E ela estava entreaberta. Meu instinto gritava para eu dar meia volta, mas minha profissão me empurrava para frente. Empurrei a porta devagar. O apartamento era simples, quase espartano. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Um relógio parado na parede. E em uma mesinha de canto, dezenas de fotografias em porta-retratos. Aproximei-me para olhar. Eram fotos de família, de casais, de pessoas sozinhas sorrindo, mas em todas elas, os rostos estavam violentamente riscados com tinta preta. Todos, exceto um. Em uma fotografia antiga, no meio de um grupo de pessoas, havia um rosto que não estava riscado, e aquele rosto era o meu. Um gelo percorreu minha espinha. Meu coração disparou, batendo descompassado no peito. Virei-me bruscamente para sair, para correr daquele lugar. Mas o corredor, ele não era mais o mesmo. Parecia ter se esticado, tornando-se infinitamente mais comprido. As portas agora pareciam distantes, e a escada de onde eu vim era apenas um borrão no final daquele túnel. As luzes começaram a piscar de forma mais frenética, lançando sombras dançantes que se contorciam nas paredes. E o silêncio. O silêncio absoluto tinha sido substituído por um som baixo, um murmúrio constante, como milhares de pessoas sussurrando ao mesmo tempo, dentro das próprias paredes do prédio. O pânico começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que ficar parado era a pior opção. Comecei a andar, quase correr, em direção à escada. Subi para o segundo andar. Terceiro. Quarto. O medo me impelia a abrir cada porta. Uma curiosidade mórbida, que eu não conseguia controlar. E em cada apartamento que eu entrava, eu via cenas da minha própria vida, recriadas com uma precisão aterrorizante. O meu quarto de infância, com meus brinquedos, exatamente onde eu me lembrava de tê-los deixado. A minha primeira casa, com a mobília que eu mesmo escolhi. O quarto de hospital, onde meu pai faleceu. O cheiro de antisséptico, tão real que me fez engasgar. Mas em todas essas cenas,
Havia algo errado. Uma sombra se movendo no canto do olho, onde não deveria haver nada. Um rosto pálido e distorcido, me observando de um canto escuro. Uma mão, que não era minha, tocando meu ombro, em uma fotografia na parede. O prédio não estava apenas recriando minhas memórias. Ele estava as corrompendo, inserindo seu próprio horror nelas. Continuei subindo, o ar cada vez mais rarefeito, a sensação de ser observado cada vez mais forte. No sexto andar, encontrei um corredor completamente diferente dos outros. As paredes não eram pintadas, nem descascadas. Eram de concreto bruto e estavam cobertas de nomes. Milhares deles, gravados diretamente na pedra. Alguns estavam riscados, outros ainda limpos, esperando. No final desse corredor macabro, havia uma única porta de metal. Empurrei com o que restava da minha força. A sala estava vazia. Nenhuma mobília, nenhuma janela. Apenas uma mesa de madeira escura no centro, com uma cadeira, e na parede oposta, uma frase estava escrita à mão, com uma caligrafia elegante, mas perturbadora. Toda a cidade precisa de um lugar para guardar quem não faz mais falta. Foi então que eu ouvi passos atrás de mim. Não eram rápidos nem lentos. Eram calmos, pacientes, e uma voz falou, não nos meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Uma voz fria, sem gênero, sem emoção. Você entrou porque quis entender. Agora, você faz parte. A porta de metal se fechou sozinha, com um estrondo que fez o chão tremer. As luzes se apagaram, me mergulhando numa escuridão total, palpável. E no breu, ouvi o som mais assustador de todos. O som de algo afiado, raspando o concreto. O som de alguém escrevendo um novo nome na parede. O meu. Hoje, escrevo isso como um último registro, usando a bateria do meu celular, que milagrosamente ainda funciona, porque eu finalmente entendi a verdade. O prédio não aparece nos mapas porque ele não é um lugar, ele é um destino. Ele só surge quando alguém está pronto para desaparecer, para ser esquecido. Ele é o arquivo morto da cidade. E agora eu ouvi o rangido da porta lá embaixo. No saguão, alguém acabou de entrar, e eu sei, com uma certeza que gela a alma, que eu não serei o último nome a ser gravado nesta parede.